Grêmio grudada no Quinteiros, acompanhando de cima os treinamentos, né? O presidente do Grêmio já desceu 2 vezes ali para acompanhar os trabalhos e tal. Não deixa de ser um componente de pressão, né? É um fato novo, né? O presidente não costuma estar muito, ele tem essas informações, né? Me passaram de manhã aqui que ele deu uma chegada mais ali para acompanhar o treino, tá mais presente. Nossa Senhora. Né? O Guto Peixoto, o Rossato também. É porque tá forte, né? O Grêmio precisa dar uma resposta imediatamente, né? A desconfiança do torcedor, ela é assustadora, cara. Que o torcedor... O Grêmio treinou ontem ou folgou, Benfica? Não sei. Não, o Grêmio parece que treinou ontem, né? Treinou então? Então não tem folga até começar o campeonato, agora não tem folga. E hoje começa o trabalho mais 2 pegado turnos, aí, né? Pra ver se ele consegue ajustar o time, né? Que eu agora não sei mais qual é o time titular do Grêmio. Nem ele. Vai descobrindo essa semana. Tu não agora. saber não é problema. O problema é ele não saber. Porque assim, eu pensei que a questão do Grenal ela fosse circunstancial, mas eu já não descartaria a continuidade do Edenilson no time, viu? Agora, ao mesmo tempo em que ele ganha mais tempo, dá pra dizer, né? Nesse momento aí com a semana cheia para trabalhos, aumenta também a pressão, porque é aquela velha história, né? Sempre que se tem um pouquinho mais de tempo de treinamento, a exigência sobe ao máximo, né? Pô, teve uma semana, nesse caso mais de uma semana só para treinar. Então é obrigação apresentar o melhor futebol possível. Daí, às vezes, o time ainda mostra um futebol parecido com o que foi da última partida, né? Aí já o torcedor perde a paciência, aquela coisa de, parece que quanto mais treina, pior fica, aquelas coisas todas. Então, o tempo, ele é proporcional à cobrança do torcedor também para ver depois o bom futebol. Não reclamou de falta de tempo? Então agora tá aí o tempo, agora eu quero ver o bom futebol. Só que o adversário é o Galo. Que não é tão simples assim de demonstrar um bom futebol diante de uma equipe tão forte quanto, ou até melhor, né, nesse momento aí, em peças individuais. Então tô muito curioso para ver como é que vai ser essa largada do Grêmio já diante de um adversário forte. Agora poderia ter tido um tempo maior também, né? Ele é que não quis, né? Sim. O tempo estava à disposição. Ele utilizou da maneira que achou melhor. Mas não dá para reclamar da falta de tempo, né? Se ele não quis utilizar todo, é uma questão de escolha dele. O tempo estava lá à disposição para ele treinar desde a semana passada. Eu vi, assim, partes de Botafogo e Novo Horizontino, amistoso do Botafogo. O time já tem uma certa cara, né? Acho que o Botafogo vai reagir, mas não acredito muito no treinador. E vi um pouco de Bragantino e Cruzeiro, assim, né? Tava fazendo outras coisas, mas com a imagem aberta ali. E o Cruzeiro ainda não tem uma cara de time, né? Porque apesar de amistosos, foram 2 jogos pegados, cara. 2 jogos pegados. Então o Botafogo fez 3-1 no Novo Horizontino e Bragantino e Cruzeiro foi 1-1. No caso do Cruzeiro... Então o Inter vai pegar o Cruzeiro na segunda rodada, né, Calvin? Inter e Cruzeiro no Beira-Rio. E no caso do Cruzeiro, eles ainda estão na espera do Matheus Pereira, né? O Matheus Pereira tá com filho para nascer e aí não participou desse jogo. E aí até o Leonardo Jardim optou por 2 centroavantes, né? Não colocou um meia no lugar, botou Caio Jorge e Gabigol juntos, né? Até saiu a jogada dos dois ali no gol do Gabigol. E o Wanderson na ponta direita, chamou atenção isso. O Wanderson titular nesse amistoso lá do lado direito, Dudu do lado esquerdo e os 2 centroavantes nessa formação do Cruzeiro. O Grêmio folgou ontem mesmo, viu? Sim. Folgou? Olha aí, ó. Olha aí, que tinha treinado o Grêmio ontem. Não. Até olha aí, eu falei assim nas redes. Aí é pior ainda. Eu falei na semana passada, ele vai dar 3 dias de folga e vai dar folga no domingo. Verdade. Então ele deveria ter voltado na terça de manhã ou à tarde e dar folga no domingo. Porque domingo todo mundo quer ficar com a família, quando não tem jogo. Não tem problema nenhum, tu tem razão, não tem problema nenhum de folgar no domingo agora. Então curta a folga, né? Claro, exatamente. Ao invés de voltar na quinta, volta na terça. Então é o seguinte, não tem desculpa. Não tem, mas culpa da diretoria também. Se o Alberto Guerra desceu para ver os treinos, ele também concordou com essa programação esdrúxula aí, né? Pois é, até chama a atenção que a programação inicial previa o treinamento ontem. Então foi nisso que eu vi, porque eu vi assim por cima ontem nas redes sociais, tá de folga, evidentemente, né? Não, a programação inicial, sim, projetava o treinamento no domingo, mas o Grêmio acabou folgando. Se representou hoje pela manhã, treina à tarde também. 2 turnos a partir de hoje. Hoje começa. Isso. Mas ele treina 2 turnos até a quinta-feira, porque a sexta tem que dar uma aliviada
Porque tem jogo no sábado, Vou né? até perguntar assim se na sexta é 2 turnos também, porque a ideia era justamente nessa última semana, antes da estreia no Campeonato Brasileiro, dobrar daí, né, os treinamentos. Então eu vou dar uma de Alexandre Pretzel aqui na semana passada. Ele não vai fazer a semana com 2 turnos. Claro que não. Até porque não tu já tem diminui. Sexta-feira tu não vai treinar, concorda comigo? Tem jogo sábado. Claro, tem que ser mais leve, né? Exatamente. Então tu vai treinar hoje e terça 2 turnos. Quarta e quinta vai ser um turno só. E sexta é o rachão. Ah, mas eu não faço rachão, mas não vai treinar, vai treinar forte. A ideia Porque tem que jogar no sábado. A ideia é 2 turnos também na sexta-feira. Também na sexta? Isso. Então vamos Até aguardar. me mandaram o horário aqui, ó, 9h30 da manhã, o treino de manhã e 5h30 da tarde. Até sexta-feira. É pouco tempo de recuperação para um jogo, né? De preparação, tu diz? Não, recuperação. Recuperação, Não né? se treina 2 turnos na véspera de um jogo. Mas creio eu que daí, como o Xandão disse, vai ser... Calhau, vai mudar, Calhau. Não vai ser 2 turnos. Eu Não também vai ser. acho. Eu também acho, não é comum, não. Geralmente é um treino mais leve na véspera, até para não ter desgaste maior, né? Sim. Vai vai dar uma esticada na sexta-feira, com jogo à tarde ainda. Enfim. E alguma coisa de time tem aí, Calhau? É difícil de projetar, né, Daniel? Até tava falando com uma pessoa antes. Tem time titular, é difícil mesmo. Até tava falando com uma pessoa antes do apito. A partir de hoje, o Kahneman foi liberado. Sim. Ele deixou a transição física. Tá? A partir de hoje já começa a ser reintegrado aos trabalhos com normalidade. Tendência que não fique à disposição para sábado, porque agora vai no processo de recondicionamento, né? Pegar ritmo nos treinos. Eu estou projetando, é uma projeção pessoal, que ele deve retornar na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Acho que ele não será relacionado para o duelo também contra o Esportivo Luquenho, pela Copa Sul-Americana. Mas é difícil de projetar um time, né? Mas o Kahneman é reserva, né? Sim, é reserva do Wagner Então Leonardo. Não altera muita coisa. Olha, Daniel... Quer dizer, não altera que eu diga em relação ao time, ele vai ficar no banco. Eu vou te dizer assim que as dúvidas principais estão do meio pra frente, né? E se elas existirem, porque Volpe confirmado, João Pedro tá recuperado, joga. Gemerson hoje é o titular, entre aspas, pelo lado direito. Wagner Leonardo e Lucas Esteves. No meio-campo, eu projeto a titularidade do Cuejar e Vijaçante. Para mim, talvez o time tenha apenas uma dúvida, que é justamente na armação, né? Eu não vejo o Quinteiros repetindo com o Edenilson. Eu acho que ele vai acabar optando por Cristaldo ou Monsalve, e pela leitura que faço, o Monsalve está à frente, né? Porque sempre entra minimamente nos jogos quando não é titular. O Cristaldo nem isso em algumas partidas. Christian Oliveira, Amuso e o Arezzo, né? Eu acho que é um time com pouca proteção. Continua sendo, a não ser que ele consiga ajustar ali Mas como que daria uma proteção maior, Benfica? Eu acho tirando que um atacante. um dos extremos. Acho que o Edenilson, não sei. O Grêmio, por exemplo, qual é a avaliação que o Grêmio fez do Grenal? Foi de que, de algum modo, Teve uma leve melhora. Segurou o Internacional, isso aí. que parou. E foi com o Edenilson, porque ele preencheu mais o meio, né? Ele Sim. marcou alto, fez uma série de coisas. O Atlético Mineiro é um time bom, cara. Eu acho É um que time bom. seria uma leitura equivocada pensar nisso, assim, de que a entrada do Edenilson segurou o Inter. O que Não, segurou... mas não ajudou? É que pra mim o que segurou o Inter foi o 2-0 o Inter no primeiro jogo. Também, Concordo também. É isso que fez o Inter não ter tanta ambição de sair pro ataque que nem no... Até o próprio Acho que primeiro as duas Grenal. coisas, acho que as duas coisas. É que a vantagem de Válidas, 2-0, pra que eu vou me arriscar se... né? O 0-0 era do Inter. Quem tinha que fazer algo diferente era o Grêmio. É que o Grêmio mesmo jogando com os 4 no meio de campo também, em determinado momento do jogo, teve dificuldades, né? Não, o Grêmio, o primeiro tempo, pelo que eu percebi, Não adiantou muito, né? Não, a ideia do Grêmio era não tomar o gol. A ideia do Grêmio básica do primeiro tempo era ficar no 0-0, porque se tomar um gol no primeiro tempo, acabou. E aí não tem chance de buscar no segundo tempo a virada, nem para levar para os pênaltis. Então, reconhecendo a superioridade do Inter naquele momento, faz um primeiro tempo de 0-0, que aí tá por 2 gols ainda. Porque acho que o maior medo era tomar aquele 1-0 no primeiro tempo, e aí, bom, agora tem que fazer quantos? 3, 4. Aí já não adianta mais. Então, 0-0 no primeiro tempo, ainda tá vivo, minimamente vivo.
Aí no segundo tempo tinha que fazer as trocas pra soltar um pouco mais o time. O Inter fez 1-0, acabou o jogo pro Grêmio. Eu concordo contigo, Calvin. Pra mim essa foi a leitura... Só que agora é um Agora jogo é um- diferente, né? isso. Não é mais um mata-mata, um jogo decisivo, agora É um jogo que o primeira Grêmio rodada. tem que propor também, né? Dentro de em casa. contra o Galo, mas o Galo também não vai ficar se segurando. Acho, não sei se o Atlético vai considerar empatar com o Grêmio na estreia um bom resultado diante da atual situação do Grêmio. Eu até comentei depois do Grenal que pra mim a titularidade do Edenilson, ela foi muito mais momentânea para a circunstância da partida, de um Grêmio que em nenhum momento fez uma leitura de ter uma possibilidade concreta de reverter no Beira-Rio. Para mim o Grêmio fez muito mais uma estratégia para conseguir passar pelo Grenal, né? Mesmo perdendo o título, mas sobreviver, porque tinha no imaginário, principalmente de alguns torcedores colorados, a possibilidade do Inter impor uma goleada no Grêmio, até pela superioridade na arena, né? Então, pra mim, essa foi a leitura do Grêmio. Só que agora, como o Calvin disse, é um contexto, um cenário totalmente diferente. É um contexto onde a pressão no Quinteiros agora ela existe. Porque em um determinado momento, o Quinteiros colocou os reforços como a pendência para melhor. Os reforços foram entregues. Depois, a falta de tempo para treinar. Ele vai ter uma semana livre agora. E ele precisa melhorar em resultados e também em desempenho. Por isso, por todo esse cenário, eu vejo ele optando por um dos meias. Eu não vejo o Edenilson ganhando uma sequência no time titular. E isso que tu falou, Benfica, talvez do Edenilson entrando no lugar de um dos pontas, não acredito nisso, porque o Quinteiro já deixou claro que ele gosta de atuar com 2 pontas bem abertos, né? Não como o Renato fazia, que era tudo um bem. ponta Só e que o outro uma de coisa composição. é gostar, outra coisa é funcionar, né? Mas o Quinteiro estava agarrado à ideia dele. Eu sei, só que a ideia dele fracassou quando teve jogos difíceis do Gauchão. Me pareceu um time muito aberto, muito frágil. E outra, e se o Atlético Mineiro, por exemplo, faz um gol no primeiro tempo, aquela mesma questão que a gente pensava no Grenal, podemos transportar para o jogo. Se o Atlético Mineiro faz um gol, por exemplo, não bate o pânico no Grêmio, então acho que ganhar é fundamental, mas não perder ou não sofrer gol também é importante. Mas a decisão, obviamente, que ele sabe